Olá, jovens padawans, professor Anderson na área. Hoje veremos aplicações da função exponencial. Vamos lá! Na biologia, nós temos um processo celular chamado de mitose, que é quando uma célula passa por uma replicação do seu DNA. Esse DNA se divide dentro da célula e gera duas novas células que são similares geneticamente à primeira célula. Esse processo se chama mitose. Uma célula gerará duas células filhas. Então, após uma divisão de uma célula, nós temos duas. Após a primeira divisão celular, teremos duas células. Após a segunda divisão, cada célula filha gerará mais duas células filhas, onde teremos 4 células. Essas 4 células, sofrendo a mitose, novamente gerarão duas filhas cada, tendo assim, após a terceira divisão, 8 células filhas. E assim sucessivamente as progressivas divisões da mitose. Então nós podemos modelar isso através de uma função exponencial. A quantidade inicial de células, 1, que multiplica 2 elevado a x. Ou simplificando ainda mais, sem colocarmos aqui a quantidade inicial de células, porque 1 que multiplica qualquer coisa é qualquer coisa. Então 1 que multiplica 2 elevado a x é apenas 2 elevado a x mesmo. Então vamos a um exercício. Num processo de mitose celular, determine o número total de células filhas obtidas a partir de uma única célula após 7 divisões e 10 divisões. Vamos utilizar aquela fórmula que vimos no slide anterior. f de x é igual a 2 elevado a x, sendo que x representará a divisão. Primeira divisão, segunda divisão e assim por diante. Primeiro, devemos calcular após 7 divisões, então x é igual a 7. Então queremos saber f de 7 e depois f de 10. 7 divisões e 10 divisões. f de 7 será igual a 2 elevado à sétima potência. Substituímos no lugar do x o número 7. 2 elevado a 7, 128. Então após 7 divisões teremos 128 células. E após 10 divisões? f de 10 igual a 2 elevado à décima. 2 elevado à décima, 1024. Então, após 10 divisões, teremos 1024 células. No processo de mitose celular, determine o número total de células filhas obtidas a partir de 3 células, após 3 divisões e 5 divisões. Agora, nós temos um número inicial de células diferente de 1, 3. Então, vamos utilizar uma fórmula diferente que modela esse problema. f de x é igual a 3, que multiplica 2 elevado a x. Após 3 divisões, substituiremos o x por 3. f de 3 é igual a 3, que multiplica 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo, 8. Então, após 3 divisões, nós teremos 24 células. Agora, substituímos o x da nossa equação por 5. f de 5 é igual a 3, que multiplica 2 elevado à quinta. 2 elevado à quinta é 32. 3 que multiplica 32, 96. Então, após 5 divisões, nós teremos 96 células. No exercício número 3, num processo de mitose celular, qual é a quantidade inicial de células se após a 10ª divisão existem 51.200 células? Então, vamos modelar esse problema. Nós sabemos que esse tipo de processo é modelado pela equação f de x igual a b, que multiplica 2x, sendo b a quantidade inicial de células. Então eu quero saber quem que é b. Vou utilizar o dado que o problema nos dá. Após a 10ª divisão, isto é, quando x é igual a 10, existem 51.200 células. Nós temos a informação que f de 10 é igual a 51.200. Então vamos substituir nessa equação o valor de x por 10. Então temos que b, que multiplica 2 elevado à décima, é igual a 51.200. 2 elevado à décima, 1024. Dividindo os dois lados da nossa equação por 1024, encontramos o valor de b igual a 50. Então, no início desse processo de mitose celular, nós tínhamos 50 células. Economia. Sem dúvida, é na economia que se apresenta a principal aplicação de função exponencial. Exatamente no cálculo de juros compostos, nós encontramos
uma função exponencial. A fórmula de juros compostos é a que está apresentada na sua tela. O montante de um capital é igual ao capital inicial, que multiplica 1 mais i elevado a t, sendo que m é o montante, o valor do capital no tempo, c é o capital inicial, ou o capital emprestado ou tomado, i é a taxa de juros, sendo que aqui i será em número decimal, geralmente é dada em porcentagem, uma taxa de juros, nós teremos que fazer a conversão para um número decimal para aplicar na fórmula. E t, o tempo, onde incide a taxa de juro unitária. Vamos ao seguinte problema. Supondo que o capital aplicado é de R$150 mil a uma taxa de 7% ao ano durante 5 anos. Qual o montante no final da aplicação e qual o valor dos juros? Então vamos tirar os dados do problema. O capital inicial, C, é igual a R$150 mil. A nossa taxa de juros será 7%. Em número decimal, 7 dividido por 100, logo a nossa taxa de juros é 0,07. O nosso tempo é 5 anos e a nossa fórmula de juros na qual colocaremos todos esses dados é m igual a c, que multiplica 1 mais i elevado a t. Então temos aí montante igual ao capital inicial, R$150 mil, que multiplica 1 mais a taxa em decimal, 0,07, elevado à quinta potência, sendo que aqui é o nosso t, é o nosso tempo em anos. Aqui nós temos a cara de uma função exponencial, de b que multiplica a elevado a x. Só que aqui muda um pouquinho o nome das coisas. Capital inicial, taxa de juros mais 1, elevado à quinta potência. 1,07 elevado à quinta é igual a 1,4025. Fazendo a multiplicação 150 mil vezes 1,4025, obtemos que o montante, isto é, o capital aplicado 7% ao ano após 5 anos. O montante após 5 anos será de R$ 210.382,76. O fenômeno de meia-vida de uma substância radioativa também é modelado através de uma função exponencial. O que é meia-vida? Meia-vida de uma substância radioativa é o tempo necessário para que sua massa se reduza à metade. Exemplo, se a meia-vida de uma substância é 1 ano, e nós temos aí 500 gramas da substância. Após 1 ano, nós teremos 250, que é exatamente a metade de 500. A fórmula para cálculo de meia-vida está apresentada aí na sua tela. N, massa final, é igual a massa inicial, N0, que multiplica 1 meio elevado a T sobre P. T é o tempo e P a meia-vida, sendo que a meia-vida e o tempo têm que estar nas mesmas unidades. Se a meia-vida é dada em anos, o tempo também tem que ser dado em anos. Então, N, quantidade final da substância, N0, quantidade inicial da substância, T, tempo decorrido, e P, o tempo de meia-vida. Vamos a um exemplo. Daqui a quantos anos 32 gramas de uma substância, cuja meia-vida é de 6,5 anos, serão reduzidos a 2 elevado a menos 29 gramas. Daqui a quantos anos 32 gramas? Temos a massa inicial, o N0. Massa inicial, 32 gramas. A massa final é 2,29 gramas. O tempo decorrido é o que nós queremos saber, é o que o problema nos pergunta. E P é o tempo de meia-vida, é quanto essa substância leva para reduzir metade. Então, se tivesse passado apenas 6 anos e meio, 32 gramas dessa substância teriam sido reduzidos à metade. No caso, 16 gramas. Mas aqui a quantidade final é 2 elevado a menos 29. Vamos aplicar a fórmula. N igual a N0, que multiplica 1 meio elevado a T sobre P. Nosso N é 2 a menos 29. Nosso N0 é 32. Meio da fórmula. Nosso T é o que nós queremos saber. E 6,5 é a nossa meia-vida. Vamos fazer o seguinte, transformamos 32 numa potência de 2. 32 nós sabemos que é 2 elevado à quinta potência. Agora, 2 elevado a menos 1 elevado a t sobre 6,5, temos uma potência de potência. Basta multiplicarmos os expoentes.
Portanto, a nossa equação ficará 2 elevado a menos 29 é igual a 2 à quinta, que multiplica 2 elevado a menos t sobre 6,5. Dividiremos os dois lados da equação por 2 à quinta, para simplificarmos esse 2 à quinta do lado direito. Então aqui nós teremos a simplificação, e aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base, onde fazemos a subtração dos expoentes. Menos 29 com menos 5 é igual a 2 elevado a menos t sobre 6,5. Menos 29 menos 5, menos 34. Então aqui veja que nós temos aqui, dos dois lados da nossa equação, potências de mesma base. Se aqui nós temos 2 elevado a menos 34, e aqui nós temos 2 elevado a menos t sobre 6,5, é coerente afirmar que menos t sobre 6,5 é igual a menos 34, porque as bases são iguais. Agora multiplicaremos por menos 6,5 os dois lados dessa nossa equação. Então menos com menos dá mais. Será simplificado esse 6,5 com esse 6,5 aqui do lado esquerdo, obtendo assim t. E 6,5 negativo que multiplica menos 34, 221. Então, o tempo necessário para reduzir 32 gramas dessa substância, cuja meia-vida é 6,5 anos, reduzi-la a 2 elevado a menos 29 gramas, será de 221 anos. Nós estamos vendo que 2 elevado a menos 29 é uma quantidade muito pequena da substância. Número 2. Certa substância se decompõe segundo a lei m de t é igual a k, que multiplica 2 elevado a menos 0,5t, onde t é o tempo decorridos em minutos, k é a quantidade inicial e m de t é a quantidade final. Determine, para a quantidade inicial de 2.048 gramas, qual a quantidade após 8 minutos. Então vamos aplicar nessa fórmula. Nós queremos saber m de 8, porque o tempo é igual a 8 minutos. K é a nossa quantidade inicial. Temos aqui uma quantidade inicial de 2.048 gramas. 2 elevado a menos 0,5t. Nosso tempo é 8. Basta então encontrarmos agora o resultado dessa conta. 2.048 é a mesma coisa que 2 elevado à 11ª potência. Caso você não saiba as potências de 2 de cor, basta você decompor o número 2048, fatorar o número 2048. 2 elevado à 11ª, que multiplica 2 elevado a menos 4, teremos uma soma de expoentes. 11 mais menos 4, 7. 2 elevado à 7ª é igual a 128. Então a quantidade da substância após 8 minutos será de 128 gramas. Uma quantidade inicial de 2.048 gramas. Porque se alterarmos a quantidade inicial, também alteraremos a quantidade final. Letra B. O tempo t necessário para haver 512 gramas. Então montamos a nossa fórmula. Queremos saber agora o tempo t para que haja 512 gramas, que a nossa função resulte nisso. Então 512 é igual a 2.048, que é a quantidade inicial aí dada na letra A, que multiplica 2 elevado a menos 0,5t. 512 é 2 à nona, 2.048 é 2 elevado a 11ª, que multiplica 2 elevado a menos 0,5t. Dividimos os dois lados da equação por 2 elevado a 11, para simplificarmos aqui e isolarmos o 2 elevado a menos 0,5t. 2 elevado a nona por 2 elevado a 11ª, nós temos divisão de potências de mesma base. Subtraímos os expoentes. 2 elevado a 9 menos 11 é igual a 2 elevado a menos 0,5t. 9 menos 11, menos 2. 2 elevado a menos 0,5t. Temos aqui uma igualdade de potências, onde as potências têm a mesma base. Portanto, os expoentes são obrigatoriamente iguais. Então, menos 2 é igual a menos 0,5t. Isolando t, dividindo os dois lados da equação por 0,5, negativo, obtemos que
t é igual a menos 2 dividido por 0,5, ambos negativos. E essa divisão nos dará tempo igual a 4 anos. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço.